Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Aproxima-se para nós a celebração da festa do Pai Seráfico São Francisco de Assis. Hoje celebramos os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Por quem São Francisco nutria uma profunda devoção, não é à toa que ele criou como expressão devocional a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Irmãos, há um livro sobre São Francisco que sobressai, na minha opinião, sobre os demais escritos, muito embora sejam incontáveis os escritos sobre São Francisco. Mas é um livro intitulado O Espelho da Perfeição. E neste livro são pontuadas as virtudes de São Francisco de Assis para confirmá-las em grau heróico, justificando a sua canonização, o seu processo de canonização tão rápido. Este livro, O Espelho da Perfeição, deveria ser lido por todos os cristãos, sobretudo pelas pessoas consagradas, pelas pessoas que são devotas do Pai Seráfico, porque é como se fosse uma radiografia da alma de São Francisco. O santo, que na nomenclatura cristã é dita por todo o mundo, mais se aproximou de Cristo, mais imitou a Cristo. De Jesus se diz no Evangelho, ele tudo fez bem feito. Também assim o Pai Seráfico São Francisco se esmerou nas mais requintadas virtudes, a saber, a humildade, a caridade, a castidade, a pobreza, o esvaziamento, a kenosis, a penúria, o aviltamento, as humilhações, os julgamentos, o desprezo dos grandes e até mesmo dos seus co-irmãos. São Francisco não queria uma identidade com Jesus apenas no sentido de um ser cristão comum. Ele queria aprofundar as raízes de uma identidade com o Filho de Deus. Não consta na história dele que fosse ele bastante letrado, mas conta que tinha uma sabedoria infusa, adquirida pela ação do Espírito Santo. Isso está presente, não é? Nos escritos dos seus confrades, que foram testemunhas oculares da sua vida com Deus. Está muito presente no depoimento de Frei Leão, que foi o seu amigo, enfermeiro, confidente, de que na pessoa de Francisco de Assis, a santidade era uma marca, era uma referência. A santidade era um comportamento habitual. A santidade era uma exteriorização do que lhe vinha por dentro. É muito difícil você encontrar um católico que não seja devoto de São Francisco. Mas, como eu sempre falo aqui, é muito bom não ficar no devocionismo, mas avançar para a espiritualidade franciscana. Querer inteirar-se do espírito místico de São Francisco, do seu sim voluntário a Deus, do seu fiat e também do seu magnificat. É muito bom nós estarmos na estrada de Assis para nos encontrarmos com o pobrezinho de Assis, como Frei Pio de Pietrelcina, como Santo Antônio, como a Santa Mãe Clara de Assis, né? Como diz a canção, ternura e vigor se uniram para demonstrar em Francisco como funciona o Evangelho, como ele produz frutos, como ele se realiza no cotidiano. A história conta, por mais que não haja fundamentos que comprovem, que um dia chegou uma família pobre no pequeno convento pedindo esmolas, e São Francisco nada tinha para dar, porque os frades tinham saído para esmolar, para pedir esmolas. Então ele foi à capela e pegou o Evangelho e entregou. Quando os frades voltaram para a Lectio Divina, para as orações, o livro que continha o Evangelho não estava mais ali, não é? Na pilastra, não estava mais ali, digamos assim, no ambão. Então perguntaram ao Pai Seráfico onde estava, e ele disse que tinha dado para uma família pobre, vender e comprar os víveres. E ele foi muito criticado, a comunidade toda caiu sobre ele, porque só tinham aquele exemplar do Evangelho.
Vocês sabem que naquele tempo não havia gráfica, né? Então eram iluminaturas, eram letras pintadas, eram páginas pintadas por um hábil, não é? Escritor, por um hábil artista. Então eles foram muito radicais com o pai seráfico. Por que você fez isso, Francisco? Por que você fez isso? Tanta coisa que você podia dar, por que você deu o evangelho da casa? E segundo conta a história, São Francisco disse: eu dei o livro que manda dar tudo aos pobres. Radicalismo franciscano, não é? Radicalismo profético. Radicalismo verdadeiro de quem entendeu bem do que se trata seguir Jesus. É na pessoa de São Francisco que nós podemos olhar e investigar se a nossa vida se parece com a dele em alguma coisa. E extrair do muito que o Espírito fez gerar nele, aquelas graças que para nós servem de exemplo, motivação, estímulo, não é? Aquelas virtudes do pai seráfico, qual seja a humildade profunda, para fazer calar o nosso orgulho, fazer silenciar nossa soberba, inclinar a nossa altivez. O despojamento das coisas materiais, ele que já tinha possuído tudo, não darmos às coisas materiais o valor que elas não precisam ter, porque elas são passageiras, elas não são coisas fixas. O pai seráfico usava das coisas com muito desprendimento, principalmente os alimentos, se tinha bem, se não tinha bem. Nunca se preocupou com a opinião dos outros sobre si, vivia pobremente, surrado. Não era um hábito de tecido precioso, era cheio de remendos, que o diga sua túnica exposta em Assis. Andava descalço, sobre a neve que caía, sobre o sol escaldante de Assis, sobre as pedras pontiagudas e cortantes. Mas para dizer, com tudo aquilo, que ele tinha escolhido Jesus e só Jesus. Por isso que eu digo que ele é modelo de toda pessoa consagrada, todo sacerdote, de todo leigo. Porque na pessoa de São Francisco se reúnem as virtudes para um Pentecoste constante dentro de si. Se reúnem as virtudes para exemplificar a fé. Com certeza é dito que é o santo que mais se aproximou de Jesus. E isso não é só uma honra para a ordem franciscana, para a ordem capuchinha, para a ordem dos conventuais, para as congregações filiadas à ordem dos frades menores franciscanos, mas para toda a igreja, porque a santidade de São Francisco é a igreja. A santidade de São Francisco é da igreja, por conta da igreja, por causa da igreja, para a santificação da igreja. São Francisco se torna arauto de Deus para nós. Não aceita o sacerdócio por não se sentir digno. Por isso que é o irmãozinho de Assis, modelo de todo irmão consagrado, que queira beirar o caminho da santidade, que queira aventurar-se nas sendas de Assis, no vale de Assis. É esta vocação mística que faz com que nós vejamos em São Francisco muito mais o santo milagreiro de Canindé. Tá certo, a cultura popular vê assim, mas é preciso purificar aquela imagem. É purificar e desbordar esse São Francisco milagreiro, aquele santo de causas populares. Ele é muito mais do que isso. Ele é mestre, sem nenhuma pretensão de sê-lo. Ele é instrutor, sem nenhuma pretensão para sê-lo. Há muitos anos atrás, eu conheci um livro chamado Os Noviços de Jesus. Eu acho que em algumas casas religiosas ainda existe esse livro. Era a análise, não é? Sistemática de cada apóstolo. Era análise conjuntural, mas de cada apóstolo. Daí o nome, Os Noviços de Jesus. Depois, se alguém estiver me ouvindo e tiver esse livro em casa, ou souber de onde esse livro possa ser encontrado, onde, me comuniquem, porque eu preciso de uma cópia desse livro, Os Noviços de Jesus. São Francisco é noviço de Cristo, apóstolo de Cristo, discípulo de Jesus.
de um amor esponsal absoluto, de uma entrega completa que repercute no ser de Jesus e dele volta e se torna luz para a igreja. Eu tive a graça de, na minha infância, conviver com os frades capuchinhos. Foi meu diretor espiritual, Frei Geraldo Nascimento, que hoje é bispo, não é? Emérito. Tive a graça de ter um tio materno, Frei José de Manaus, falecido já, capuchinho, do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. E no primeiro momento, imaginando eu a minha vocação ser franciscana, eu participava de encontros vocacionais com Frei Benoni, com Frei Sabino, com Frei Geraldo, no convento do Seminário Seráfico. E quando nós passávamos por aquele claustro e entrávamos na sala de conferência, eu me sentia em Assis, pela simplicidade dos frades, a humildade de Frei Benoni, de Frei Sabino, de Frei Moisés, que naquela época também ali estava, de Frei Geraldo, que era o guardião da casa. Depois descobri minha vocação para o Carmelo, lendo a história de uma alma, e quão feliz eu fiquei ao perceber que Santa Teresinha, além de ser devota de São Francisco de Assis, em alto grau, o seu nome era Francisca Teresa Martem. Francisca Teresa. Ela tinha Francisca no nome. Então, para mim, foi uma alegria, uma explosão de felicidade saber que a minha amada mestra e a motivadora do meu sim a Deus também tinha uma alma franciscana. Por isso, meus caros irmãos, eu deixo aqui hoje a reflexão. Vamos rodear Assis. Vamos para o Vale Franciscano de Assis. Vamos louvar a Deus pela irmã Lua, pelo irmão Sol. Vamos amar a irmã Natureza, a Mãe Terra, amar as flores, os frutos, tudo que São Francisco utilizou como saltério de louvor, como antífona de gratidão a Deus. Ao celebrar São Francisco, saiamos do aspecto devocional e vamos para o aspecto da exemplaridade, do discipulado franciscano. Não importa que instituto você participe ou comunidade, São Francisco talvez seja o único santo para todos. E, ao se aproximar tanto a festa de Santa Teresinha, como sua festa, nós vemos mais uma vez a ligação desta santa com este santo, celebrados no mesmo mês e com a diferença de apenas 3 dias de uma festa para outra. Que São Francisco continue sendo o nosso mestrezinho, o irmãozinho de Assis, o povereiro de Assis, que continue sendo para nós a marca registrada do Evangelho e prova de que o Evangelho funciona. Amemos em São Francisco as virtudes praticáveis. Amemos em São Francisco as virtudes que estão ao alcance da nossa natureza humana. Amemos em São Francisco a cópia perfeita do Criador, do Criador que é Deus, do Salvador que é Jesus, do Paráclito que é o Espírito. E mais uma vez eu repito, o espelho da perfeição, aquele modelo que nos ajuda a sermos de Deus, por Deus e para Deus. Muitas pessoas me perguntam por que em algumas imagens de São Francisco tem uma caveira nos pés. É justamente o sentido de desprezar as coisas que passam, de saber qual o fim de toda criatura, da abnegação, do desapego, do desligamento voluntário das coisas criadas. Então aquela caveira, como também tem em algumas imagens de Santa Teresa d'Ávila, ela pelo menos tomava água numa caveira, por espírito de penitência. É para dizer que os santos têm loucuras produzidas pelo amor com que encontraram a Deus, produzidas pela ternura com que se afeiçoaram. Uma vez eu perguntei a uma monja de clausura, já bem velhinha, ela tinha entrado no mosteiro com 14 anos. Era uma concepcionista, franciscana concepcionista. Irmã, por que a senhora se tornou franciscana concepcionista? E ela, quase sem falar, com a vozinha tão baixa, me disse: por quê? Porque eu me enamorei por Jesus. Eu me enamorei de Jesus.
E na senda de São Francisco eu quis caminhar. Que coisa bela, né? Que Deus assim nos faça. Amar São Francisco e imitá-lo, trazer para bem pertinho de nós os recursos inesgotáveis das suas virtudes. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou, da comunidade Cristo Dominus.